Meus amigos, vocês estão acompanhando o que está acontecendo. Tudo está se movendo rápido demais. Decisões sendo tomadas sem explicações claras, boatos surgindo e desaparecendo em questão de horas. Governos se posicionando como se estivéssemos à beira de algo muito maior do que uma simples crise diplomática. Quando diferentes países começam a mover seus exércitos ao mesmo tempo, quando rumores de fuga de chefes de Estado surgem em cadeia, quando porta-aviões entram em regiões sensíveis e o noticiário muda de versão em questão de dias, isso geralmente significa uma coisa. Não estamos vendo nem metade do que realmente está acontecendo. Existe algo sendo decidido agora, nos bastidores, enquanto a maioria das pessoas segue a vida normalmente sem perceber que as peças do tabuleiro global estão sendo rearranjadas. E antes de continuar, se você gosta desse tipo de conteúdo que vai além da manchete, que tenta ligar os pontos onde ninguém quer ligar, já deixa o like agora e se inscreve no canal. Isso não é apenas para ajudar o canal a crescer. É para garantir que esse tipo de análise continue chegando até você, porque quanto mais esse tipo de vídeo circula, mais difícil fica para as verdades importantes simplesmente desaparecerem. Agora, vamos ao que realmente interessa. Nos últimos dias começaram a circular rumores de que Nicolás Maduro teria fugido da Venezuela às pressas, que o avião presidencial teria pousado próximo à fronteira brasileira e que ele estaria buscando algum tipo de refúgio político fora do país. O boato se espalhou rápido demais para ser ignorado e forte demais para parecer coincidência. Jornalistas passaram a repetir a mesma narrativa, analistas falavam em ruptura interna e setores das forças armadas venezuelanas teriam se dividido. Pela primeira vez em décadas, falava-se publicamente na possibilidade real do fim do chavismo. E havia outro detalhe, ainda mais inquietante. Caso Maduro realmente deixasse o poder, Cuba perderia seu principal fornecedor de petróleo e poderia mergulhar em um colapso que ninguém conseguiria prever. Enquanto a história da fuga se espalhava, outra camada ainda mais grave se formava no cenário militar. Aviões de guerra americanos começaram a sobrevoar áreas estratégicas da costa venezuelana em modo furtivo, com seus transponders desligados, exatamente como se faz antes de operações reais. O porta-aviões USS Ford foi posicionado na região. O espaço aéreo venezuelano foi classificado como fechado. Ao mesmo tempo, o discurso oficial dizia que tudo isso era apenas para combater o narcotráfico. Só que ninguém combate tráfico internacional com porta-aviões nucleares e esquadrões de ataque pesado. Isso é postura de conflito, não de patrulhamento. E quando se olha para esse quadro completo, a pergunta que surge é inevitável. O que está sendo preparado? E então a narrativa muda de repente. A CNN anuncia que Maduro apareceu publicamente em Caracas no dia 30 de novembro. Tranquilo, discursando, ativo, reafirmando que nunca saiu da Venezuela. Ao mesmo tempo, surge a informação de que a suposta ligação entre ele e Donald Trump teria ocorrido semanas antes da crise, não durante. Em poucas horas, aquilo que parecia fuga virou teatro político, e o que parecia desespero virou estratégia. Mas se ele não fugiu, por que então toda essa movimentação militar continua? A resposta muda conforme o lado do discurso. A Venezuela acusa Washington de estar promovendo execuções em operações navais, de usar o narcotráfico como desculpa e de tentar tomar à força o petróleo venezuelano. Cartas formais foram enviadas à OPEP, denunciando agressão direta. Já os Estados Unidos alegam que não há plano de derrubar governo algum, apenas combate ao crime organizado. Mas junto desse discurso vieram números alarmantes. Mais de uma dezena de navios de guerra e cerca de 15 mil soldados enviados à região. Para qualquer analista sério, isso não é postura de combate a tráfico. Isso é pressão geopolítica. E quando entra a Colômbia nessa história, o cenário fica ainda mais claro. O próprio presidente colombiano declarou que os Estados Unidos não estão interessados em traficantes, mas sim no petróleo venezuelano. Uma frase curta, mas extremamente poderosa, porque escancara aquilo que ninguém quer assumir oficialmente. Essa guerra não é sobre drogas, é sobre energia e domínio regional. E quando você lembra que a Venezuela possui uma das maiores reservas do planeta, tudo começa a fazer sentido. Mas o roteiro não para por aí. Honduras entra na história de forma misteriosa. Trump oferece perdão a um ex-presidente condenado por envolvimento direto com o narcotráfico. Uma decisão que causa revolta nos democratas, desconforto nos republicanos e confusão na mídia. Aos poucos, surgem ligações desse movimento com redes políticas que operam fora do campo tradicional da esquerda e da direita. O nome de Nasri Asfura começa a aparecer, junto de uma organização chamada CC35, envolvida com mercado de carbono, cidades inteligentes, rastreamento ambiental e gestão digital de recursos. Um tipo de poder que não aparece em palanques, mas que muda nações inteiras. E aqui surge talvez o ponto mais desconfortável de toda a análise.
Conservadores e progressistas, em tese, inimigos ideológicos, parecem colaborar em agendas globais envolvendo controle ambiental e tecnológico. Projetos que se apresentam como sustentáveis, mas que na prática criam estruturas de vigilância, monitoramento e dependência digital. A crise venezuelana começa a parecer menos uma disputa política e mais uma ferramenta de reordenação continental. E onde entra o Brasil? Segundo fontes de bastidores, o presidente brasileiro conversou com Trump antes do endurecimento contra Maduro. Surgem rumores de que o Brasil poderia ser rota de fuga, mediador diplomático e parceiro estratégico. Nossa posição geográfica nos transforma em peça fundamental nesse jogo. Não somos vizinhos por acaso. Não somos neutros por acidente. Quando gigantes se movimentam, países médios viram campo de manobra. No fim das contas, Maduro não fugiu, mas a guerra de narrativas continua. E talvez ela seja mais perigosa do que qualquer míssil, porque prepara mentes antes de preparar territórios. Existe algo muito maior acontecendo agora. Algo que não está nos jornais comuns. E quando tudo vier à tona, muitos vão perceber que não se tratava apenas da Venezuela, mas de um redesenho completo do poder nas Américas.